como perder de vez aquela vergonha de gravar vídeos pra internet e além de você conseguir gravar, suar de uma forma natural, conseguir passar de forma organizada todas as informações que você tem pra passar de uma forma prática. Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a esse compilado de dicas realmente práticas da minha vida. Hoje eu quero passar pra vocês tudo que eu aprendi durante esses 6 anos gravando conteúdo. No começo não era assim, eu não falava de uma forma tão natural, tão prática com a câmera. Tinha muita dificuldade e algumas dicas me ajudaram a passar por essa trajetória de uma forma mais rápida, mais prática, e é isso que eu quero fazer com você hoje também. E vamos começar pelo começo mesmo, como que você começa a gravar os vídeos. A primeira dica de ouro é entender primeiro a sua motivação. Por que você quer gravar esse vídeo? Por que você precisa gravar? Qual informação você quer passar? Acontece que o cérebro humano, ele não consegue chegar a um objetivo sem entender o porquê desse objetivo, o porquê que você quer chegar lá, qual que é a sua motivação. Então esse processo se torna muito árduo. Tudo que eu vou te passar aqui vai ser difícil de executar se você não tiver em mente por que você quer gravar esse vídeo. Quem esse vídeo vai ajudar? Vai ajudar você? Vai ajudar outras pessoas? Vai te ajudar na sua profissão, a crescer, a ter mais visibilidade, liberdade financeira? Então é você justamente entender o porquê que você quer tanto isso, anotar em algum lugar, pegar imagens para visualizações. Eu sou uma pessoa muito visual, que aonde eu quero chegar, eu gosto de ter fotos ali, de exemplo mesmo, para que eu consiga constantemente ficar olhando, entender aonde que eu quero chegar e entender o processo que eu preciso passar para chegar lá. Porque o processo, ele vai se tornar muito mais fácil quando você parar e olhar. Olha, eu vou chegar ali, se eu fizer isso, eu vou chegar ali, eu vou conseguir gravar o vídeo, eu vou conseguir ter mais clientes, pacientes, ter essa liberdade, né? Então, a primeira dica é essa, é uma coisa que eu aprendi com a vida mesmo, que eu preciso entender aonde eu quero chegar para conseguir suportar todo o processo. E uma coisa que você precisa parar para pensar, que inclusive já é a segunda dica, é de onde vem essa vergonha de gravar? De onde vem? Será que é um medo do julgamento alheio? Será que você não tá querendo gravar seus vídeos, postar por medo de outras pessoas verem seu vídeo, compartilhar com outras pessoas? E aí você precisa pensar de onde vem esse medo. Se você é o tipo de pessoa que julga as outras pessoas, você precisa parar para refletir sobre isso, né? Porque o mundo, ele acaba sendo um espelho de quem nós somos. Então, se você é o tipo de pessoa que assiste o vídeo de alguém tentando crescer na profissão, tentando começar a entrar pra internet, gravar os vídeos, se expondo, e você é o tipo de pessoa que compartilha esse vídeo com outras pessoas rindo, ou se você tá cercado de pessoas assim, se os seus amigos julgam outras pessoas e você tem medo que eles te julguem também, esse pode ser o impeditivo de você gravar seus vídeos. Justamente porque você é esse tipo de pessoa ou você tá cercada de pessoas desse tipo. Então, o que eu faria se eu tivesse hoje, na minha roda de amizade, de convívio, pessoas que fossem desse tipo, né? Por exemplo, eu tenho medo de pessoa XY me zoarem porque eles fazem isso com outras pessoas que estão tentando gravar vídeo pra internet, né? Tentando não, conseguindo, postando os vídeos, começando ali nesse processo. Eu conversaria com essas pessoas, né? Muito provavelmente eu conversaria falando sobre isso, falando sobre as minhas inseguranças. Claro que é importante que você tenha uma relação aberta com as pessoas e seja sincera ou sincero em relação a tudo isso. E se você perceber que essas pessoas não vão mudar, se você percebe esse risinho, esses comentários, eu acho que é um momento de você começar a pensar por que você tá andando com esse tipo de pessoa, sabe? Se você é uma pessoa que quer crescer, parabéns por você estar nesse vídeo, estar tentando começar a gravar vídeo na internet, não sei se você já começou, ou tá com medo, tá paralisado, paralisada, mas se você tá aqui é porque você quer aprender, é porque você quer começar e você quer tirar essa vergonha de você. E talvez não seja só a vergonha, talvez seja o medo por conta das pessoas que estão ao seu redor. Então, pra tudo na vida, principalmente pra coisas desse tipo em que você precisa sair da sua zona de conforto, ter uma rede de apoio é muito importante. E a sua rede de apoio não pode ser de pessoas que vão ficar te humilhando, sabe aqueles comentáriozinhos que às vezes não são tão na sua cara, falando mal do seu vídeo, mas fica de risadinha, fica de comentáriozinho, olha lá, tá querendo ser a blogueirinha, seu blogueirinho, onde é que você acha que vai chegar com isso, essas coisas? Pode vir de família, pode vir de amizades, então eu sei que a amizade é mais fácil de cortar do que família, né? Família é uma coisa que a gente não escolhe, mas a gente consegue se afastar um pouco em alguns casos, mas nesse caso de amizade, eu me afastaria. Então a segunda dica no geral é essa, tá bom? Prolonguei um pouco pra falar desse quesito de amizade, porque pode ser algo que na sua vida hoje tá te impedindo, estar cercado de pessoas que ficam falando mal de quem tenta, falando mal de quem ultrapassa eles, porque o ser humano, ele não gosta de ver pessoas que saíram do mesmo lugar que ele, estando acima dele. Então a tendência de pessoas invejosas é puxar as outras pra baixo.
E eu na vida já me afastei de muita gente mesmo. E assim, o sentimento é de leveza, quando você desapega desse medo de que as pessoas vão te julgar, as pessoas vão falar mal. Então desapega desse medo. E se você é o tipo de pessoa que fala mal dos outros, que tenta desmerecer os outros porque estão gravando vídeo, tentando dar certo na vida no geral, daí eu vou realmente falar pra você procurar alguma forma de mudar essa sua personalidade, treinar, né? Treinar na sua mente mesmo, parar de julgar. Porque se você não conseguir parar de julgar as pessoas, o seu medo de ser julgado, julgada, não vai passar. Essa terceira dica é, na verdade, um pensamento, uma reflexão que eu quero que você guarde pra você, de verdade, sempre que você pensar se grava ou não um conteúdo. Lembre disso que eu vou te falar agora. Você guardar uma informação pra você que poderia ajudar várias outras pessoas não é nada mais do que egoísmo disfarçado de vergonha de gravar. Então, assim, você tem que pensar o quanto você está sendo egoísta de não compartilhar com o mundo essa informação, esse pensamento. Eu, Marisa, por exemplo, hoje eu sou mentora, eu já ajudei hoje mais de 20 mil alunas a destravarem isso, conseguirem gravar vídeos, conseguirem viver da internet, né? Nas suas casas. Outro vídeo eu posso explicar melhor sobre essa profissão, que é a de ser uma influenciadora sem precisar de seguidores. Mas assim, eu me dei muito bem nessa profissão, que já inclui gravar vídeos, só que eu não ensinava para as pessoas o meu método, como que eu, Marisa, faço passo a passo. Às vezes, por vergonha de fazer um curso, fazer algo grandioso, ter que aparecer com muita frequência, né? E aí, depois que eu fiz, gente, são tantos comentários, eu recebo literalmente todos os dias várias mensagens, comentários de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Agora imagina se eu fosse egoísta a ponto de não fazer esse curso, não passar as informações para as pessoas na internet, não ajudar elas a realmente conseguir iniciar nessa profissão também. As pessoas estão ganhando dinheiro, estão ganhando recebidos, estão aprendendo a falar com a câmera, estão conseguindo fazer várias coisas, que eu ensino edição também, enfim, tudo isso que pode ajudar a vida das pessoas, não só nessa profissão, que se chama UGC, mas também pra tudo, sabe? Às vezes a pessoa, além de estar nessa profissão, pode ser psicóloga, pode ser médica, pode ser advogada, pode ser o que for, e eu posso ter destravado, inclusive esse vídeo, ele pode destravar em você esse medo de gravar vídeos. Agora imagina se eu tivesse o egoísmo de não compartilhar isso com o mundo, de não querer falar sobre a minha trajetória. Simplesmente você tá guardando pra você uma informação que pode ajudar muito outra pessoa. Muito mesmo. Eu falo isso de verdade porque depois que eu lancei meu curso, comecei a ser mais frequente, eu recebo tantas mensagens de gratidão de pessoas abençoando a minha vida mesmo, mandando texto. Já vi pessoas chorando, mandando áudio, assim, agradecendo. E caramba, seria tão egoísta da minha parte eu guardar isso só pra mim. Então, não, você não tá sendo uma pessoa só reservada porque eu tenho vergonha e tudo. Você tá sendo egoísta, extremamente egoísta com outras pessoas que estão querendo essa informação, pessoas que estão precisando disso hoje, que estão assim desesperadas e tudo que elas queriam é ver um vídeo seu falando. Talvez não de outra pessoa, mas um vídeo seu falando. Então, eu quero que você pare de pensar um pouco só em você, mas pense nas outras pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer. Seja da sua profissão, seja um pensamento, seja o que for. Às vezes, no seu coração, você sente essa vontade de compartilhar, assim como eu senti muita vontade de dar essa dica pra vocês, porque eu sei que tem alguém me escutando que precisa ouvir isso. Alguém que depois que terminar aqui essa minha sequência de dicas, vai começar a agir, vai começar a aplicar isso na vida, vai lembrar dessa dica sobre ser egoísta, alguém que realmente vai precisar disso e vai mudar a vida da pessoa. Então, essa é a terceira dica / pensamento para você sempre lembrar disso. Não é só sobre você, é sobre a outra pessoa que tá do outro lado da tela, querendo, precisando, desesperada para escutar o que você tem a dizer. E agora vai uma dica prática para você começar a executar hoje mesmo e destravar um pouco desse medo de gravar. Comece a gravar você mesma, sem precisar postar nada, tá bom? Gravar a sua rotina, vai fazer uma receita, coloca a câmera, começa a falar com a câmera como se fosse uma amiga mesmo. Inclusive eu tô aqui literalmente sozinha em casa falando com uma câmera e tá tudo bem pra mim porque eu destravei, eu entendi que além de pessoas do outro lado precisarem desse conteúdo, é só uma câmera, não vai sair daí, não vai me morder, nada vai acontecer, entende? Então é você começar a ter essa intimidade com a câmera. E como você pode começar a ter essa intimidade? Praticando. Então você vai ali se arrumar o cabelo, se maquiar, cozinhar, seja lá o que você for fazer, que você puder colocar a câmera do lado e falar um pouco. Se acostumar com a sua imagem, se acostumar com a sua voz, se acostumar com você mesmo, você mesma, entende? Então é uma dica prática mesmo pra você começar a fazer hoje mesmo, tá bom? Me promete isso. Hoje você vai colocar a câmera e vai gravar alguma coisa, ensinando alguma coisa, falando algum pensamento que veio na sua cabeça, justamente pra você entender que tá tudo bem
E aí, se você destravar um pouquinho desse medo, posta ali, não sei se você tem melhores amigos no Instagram, manda para um grupo de amigos, amigas, pergunta o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que tá bom? Minha fala. E aceite críticas construtivas, tá bom? Inclusive, isso é super importante de falar, porque as críticas construtivas vão nos ajudar cada vez mais. Você começando a postar seus conteúdos, né? Depois que você fizer essa dica que eu tô te falando de gravar a sua rotina, depois que você realmente destravar e conseguir postar, não vai vir um monte de hater em cima de você. O pior cenário, eu quero que você imagine até o pior cenário, mas com certeza não vai acontecer isso. Você vai postar, o máximo que vai ter uma pessoa ali, vai olhar, vai julgar, mas aí ela rolou pra baixo, passou ali 5 minutos, ela nem lembra disso. Eu duvido que você lembre 3 vídeos assim que você assistiu ontem. A gente não lembra. Isso passa pela nossa cabeça e nós esquecemos. Então, depois que você postar, o máximo que pode acontecer é um julgamento, à primeira vista, o que já aconteceu muito comigo também. Mas quando você for começando a ser constante, isso vai passando, porque vai fixando na cabeça das pessoas essa sua imagem. Você é uma pessoa constante, você é uma pessoa que leva esses conteúdos a sério, você é profissional, entende? Então, guarda essa dica, começa a praticar ela hoje, de você começar a gravar, manda para amigos, amigas, aceite críticas, tá bom? Críticas construtivas. Inclusive, hoje eu tenho muitos comentários negativos também, de pessoas tentando diminuir, já aprendi a lidar com isso. Inclusive, tem muitas críticas construtivas, quase todas, gente, eu pego como construtiva, de verdade. Eu sou uma pessoa que eu absorvo as coisas boas e as ruins eu meio que ignoro. Então, assim, dentro do meu curso, teve uma época que eu tava colocando a vinheta, porque tem a vinheta pra começar e pra finalizar, e eu comecei a receber alguns comentários. Meu Deus, tá uma vinheta muito alto, que absurdo esse som, porque terminava o vídeo eu falando aqui normal, e vinha a vinheta, né, gritando. Então, imagina do nada você tá me ouvindo aqui falar e começar uma vinheta alta. E realmente, era de verdade, era uma crítica construtiva. Aí eu olhei e falei, meu Deus, gente, 1000 perdões. Vou abaixar o volume dessa vinheta pra conseguir ficar tranquilo, né? Ficar no mesmo nível do vídeo. Isso foi uma crítica super construtiva. Inclusive, outra que eu vinha recebendo bastante é em relação à minha maquiagem. Porque assim, eu não tenho o costume, agora eu tô tendo um pouquinho mais, de maquiar o pescoço. Tipo assim, passar uma base, um negócio aqui no pescoço. E o pessoal falava, nossa, mas o seu rosto é de uma cor, o seu pescoço é de outra. Então, não. Tudo bem que isso não diz respeito ao meu conteúdo em si, né? O que eu tô passando, o que eu tô querendo dizer. Mas eu também levei como uma crítica construtiva. Nossa, tá bom, obrigada, vou começar a passar agora uma base no pescoço, não sei, enfim. Eu levei na brincadeira, levei tranquilamente, você precisa aprender a ser uma pessoa leve, tá bom? Porque críticas vão surgir, ainda mais quando você for começar a crescer cada vez mais. Vão vir pessoas, no começo não vai ter muita crítica não, no máximo um olhar de julgamento que você nem vai ver. Mas ao longo do tempo pode ser que venham e tá tudo bem. Ninguém morre por conta disso. Eu recebo também comentários de xingamentos negativos, porque tem todo tipo de gente nesse mundo, né? Não tem como a gente controlar a vida de outra pessoa, o pensamento de outra pessoa. Mas vai muito de nós o que a gente vai absorver. Vou falar aquela frase clichê que a gente já conhece, que a vida não é sobre o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você. E é literalmente isso, em tudo na sua vida. Então, se vier uma pessoa te xingar toda, falar um monte de coisa, o que você vai fazer a partir disso? Você vai levar como uma crítica construtiva? Vai agradecer a pessoa? Vai só excluir o comentário? Como é que você vai se sentir a respeito disso, sabe? Então, é você pensar muito nisso. E uma outra dica, assim, uma frase não tão clichê, mas que eu penso bastante em vários pontos da minha vida, eu acredito que na produção de conteúdo isso vai fazer muito sentido pra você também, é que, já vai pra outra dica também, tá? É que quando você vai começar a gravar um vídeo, não vai ser o melhor vídeo da sua vida o primeiro, né? Você já deve ter imaginado que também o meu primeiro vídeo não foi o melhor. Vou até colocar na tela um pouquinho dos vídeos que eu já fiz no começo. Eu não sabia muito falar com a câmera, eu não tinha um jeito de falar, sabe? Tipo assim, eu não sabia ser natural. Eu era muito robótica mesmo. Mas quando você para pra pensar, quando uma pessoa vai pra academia, ela se sente fraca. Quando uma pessoa começa a juntar dinheiro, ela se sente pobre. Porque tem algo sendo construído ali embaixo. Então, quando você começar a gravar seus vídeos, você vai se sentir mal, você vai se sentir inferior, você vai querer se comparar com outras pessoas, mas é você entender que é um processo, sabe? Você se comparar com outras pessoas só vai atrasar o seu processo. A única pessoa que você tem que se comparar é com você mesmo de ontem. Tá bom? A única pessoa. Porque fora isso não adianta. Você pode ter pessoas como inspiração, mas não adianta você ficar se comparando querendo fazer igual, né? Porque não vai ter como. E aí você pode muitas vezes colocar também um empecilho, por exemplo, eu não tô gostando hoje da minha pele, eu não gosto do cenário, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto sei lá do quê. Mas como é que você pode resolver isso, meu querido, minha querida?
Começa a pensar um pouco, tá bom, eu não gostei do meu cabelo assim, eu posso fazer tal penteado? Vamos agir, vamos ser ágeis e realmente fazer acontecer. Então, se eu não gosto do cenário, o que eu posso mudar? Eu posso arrancar essas folhas daqui, eu posso arrancar essa mesa, eu posso trocar de roupa, estudar sobre colorimetria, sei lá, pra ver o que fica melhor com a minha pele, eu posso cuidar um pouco mais da minha pele, eu posso mudar o cabelo. Então, o que você pode fazer pra mudar, pra que você possa realmente se sentir melhor com você mesmo, pra conseguir gravar esse vídeo, sabe? Pensa nisso e executa. E por fim, finalmente, a minha última dica pra você é: para de repetir pra você mesmo que você é ruim, que você não sabe gravar, que você não tem desenvoltura. Quando alguém vê seu vídeo e vai te elogiar, você, por exemplo, em vez de falar obrigada e pronto, você fala: "Ah, não, mas tá horrível, mas esse cenário tá ruim, mas a minha oratória é ruim, minha didática é ruim." Para com isso, para de repetir pra você mesmo e pros outros que você é ruim nisso. Para de ficar reafirmando pra sua mente, porque o que nós reafirmamos várias vezes se torna verdade. Então, para de ficar falando, se menosprezando, dizendo que você é ruim pra você mesmo. Falar, não, mas eu não sirvo pra isso, eu não nasci pra gravar vídeo. Quando a gente nasce, não existe uma placa que nasce nas nossas costas. Ó, esse sabe gravar vídeo, esse não sabe, esse vai ser milionário, esse vai ser pobre. Não, não existe isso. Basta você treinar, vai desenvolvendo esse hábito, como eu falei agorinha pra você. Se você sente que você não tá com cabelo legal, arruma o cabelo. Se você sente que a sua oratória é ruim, faz um curso de oratória ou pesquisa no YouTube como falar melhor, técnicas pra falar melhor. Quanto é a sua querência, sabe? O quanto que você quer fazer isso dar certo? Então, se você realmente quer fazer dar certo, você vai encontrar soluções. Se você não quer, no fundo, porque você não sabe o motivo e tudo, você vai encontrar desculpas e você vai ficar falando mal de você mesmo pra justificar o fato de você não conseguir gravar. E aí você vai esperar outras pessoas que têm menos conhecimento que você, pessoas que não são tão boa como você, passarem na sua frente porque vão gravar o conteúdo porque tem coragem de aparecer, entendeu? Então para de ficar se menosprezando. Quando alguém te elogiar, nossa, aquele seu conteúdo ficou muito legal, aquele seu conteúdo me ajudou muito, aprende a falar uma coisa bem assim, ó: "Obrigada." só, obrigada. Sem terminar se justificando. Eu já fui, inclusive, esse tipo de pessoa que não sabia aceitar elogio, sabe? Ai, mas ficou muito legal tal coisa que você fez. Não, mas isso aí foi ruim, o cenário não ficou legal, ou faltou tal coisa, faltou... A pessoa nem tava vendo o que tava faltando, a pessoa nem tinha reparado no cenário, a pessoa não tinha reparado na iluminação. Mas depois que você fala, ela vai começar a reparar em você, no cenário. Então para com isso, para de ficar falando mal de você mesmo, você mesma, para de ficar se puxando pra baixo, porque nesse mundo já basta pessoas que nos puxam pra baixo. A gente tem que se afastar dessas pessoas e nos elevar sempre, né? Nos rodear de pessoas que nos elevam e nos elevar também, sempre buscar conhecimento. Acabei de perceber, inclusive, que esse microfone tá aqui à toa. Acontece, gente, porque eu esqueci de colocar o negocinho no telefone, então não tá funcionando o microfone, inclusive está desligado, eu acabei de perceber isso. E ao longo da trajetória, aproveitando que já aconteceu isso aqui no meio do vídeo, ao longo da trajetória acontecem coisas desse tipo, tá bom? Já aconteceu de eu colocar o telefone pra gravar, e aí no final eu vou vendo tem espaço, ou o telefone desligou por falta de bateria, ou, por exemplo, eu gravei, só que o microfone tava sem bateria. Então, agora eu sei que vai sair com áudio, né? Não vai ser um áudio tão limpo quanto o do microfone, mas vai sair um áudio, eu espero que você esteja me escutando bem. É porque eu gravei até aqui, né? Mas já aconteceu de estar conectado ao microfone e acabar saindo mudo, um vídeo de 40 minutos. E tá tudo bem, é nós termos paciência, resiliência, entender aonde nós queremos chegar, né? Voltando à nossa primeira dica de hoje, que foi entender onde a gente quer chegar para conseguir ter motivação para fazer e agir. Agir para conseguir fazer as coisas darem certo, fazer tudo isso acontecer. Então eu quero finalizar hoje esse meu compilado de dicas para você, falando que você precisa agir. O mundo é dos fazedores. Se você ficar assistindo, pesquisar aí, como perder a vergonha de gravar, como perder o medo, e assistir aí 30, 40 vídeos, anotar um monte de coisa, você vai ter muito menos resultado do que uma outra pessoa que assistiu 5 minutos de vídeo, foi lá e fez. Sabe por quê? Porque o mundo é de quem faz. O mundo é dos fazedores. Então eu não tô falando que você não precisa ter conhecimento. Inclusive, quando você vai gravar um conteúdo sobre seja lá o que for, é importante que você tenha conhecimento sobre o tema, tá bom? Porque se você não tiver conhecimento, isso vai ficar aparente para as pessoas, você vai ter menos firmeza ao falar, menos firmeza para passar esse conhecimento para as pessoas, então entenda do que você está falando. Mas a questão é que você precisa agir, então fica de final desse conteúdo aqui pra você, esse pensamento, esse insight, age, tá bom? Começa hoje a praticar o que eu falei pra você aqui, começa hoje a entender aonde você quer chegar, qual que é a sua motivação pra gravar esses vídeos, aonde você quer chegar, por que você quer fazer isso,
Comece a perceber se tem pessoas ao seu redor, só recapitulando um pouco, comece a entender se tem pessoas ao seu redor que te diminuem. Ou se você é essa pessoa que se diminui, que aponta o dedo pros outros, que fica julgando as pessoas que estão gravando vídeo. Tenta entender, se afasta dessas pessoas ou se afasta de você mesmo, né? Muda essa sua personalidade, vamos... Gente, pelo amor de Deus, agora a internet não é mais opcional gravar conteúdo. Hoje, se você acha que é opcional, daqui a um tempinho não vai ser mais, entende? As pessoas que estão na internet, elas ganham mais, elas são mais vistas, elas conseguem, né, mais oportunidades de trabalho, de tudo, simplesmente porque elas têm a coragem de aparecer. Então eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira, que tenha tocado aí pra você começar a realmente produzir seus conteúdos, largar esse medo. Me acompanhem também no Instagram, Marisa Nasser, tá bom? Sempre dou várias dicas por lá. Posto a minha rotina, posto várias coisas e sempre dou algumas dicas. Inclusive, esse tema veio de uma caixinha de pergunta, porque sempre que eu abro caixa de pergunta por lá, chega essa dúvida. Marisa, eu tenho muito medo de gravar vídeo. Eu não consigo, eu fico travada, eu coloco a câmera, sai robótico. Então treine, haja, sabe? E eu sempre dou alguma dicasinha diferente. Por exemplo, desse compilado, às vezes eu falo uma coisa, às vezes eu falo outra. Então eu resolvi fazer esse conteúdo aqui para que você me escute, você me veja, você entenda como é a minha cabeça, o que eu precisei pensar, o que eu precisei fazer ao longo desses 6 anos gravando conteúdo pra destravar, sabe? Hoje eu realmente vivo da produção de conteúdo, como eu falei, ensino muitas alunas a destravar isso, conseguir gravar, conseguir editar. Inclusive nessa profissão, o GC, em que você consegue ter a vida de uma influenciadora, ganhar vários produtos em casa, gravar vídeos com os produtos, enviar pra marca sem precisar postar nada. Nessa profissão tem muitas pessoas que me perguntam: mas eu posso não aparecer? Eu posso só gravar as minhas mãos com o produto e tal? E a verdade é que até que pode, só que por que você vai fazer isso? A sua chance de conseguir parcerias, de ganhar bem nessa profissão, de crescer, ser reconhecida, diminui tanto quando você tem medo de aparecer. Então, ao invés de ficar falando para essas pessoas, ai, pode, é só você ser muito criativa, é só você fazer isso, por que você não quer aparecer? Sabe, qual que é o seu medo? Medo do julgamento, medo de quê? Então pensa um pouco nisso, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido pra você. Se inscreva, curta, comente se você gostou, por favor, porque eu tô aqui sozinha com a câmera, eu não sei se realmente esse conteúdo tá chegando nas pessoas certas, eu não sei se eu consegui ser didático, eu não sei se eu consegui te ajudar. E os comentários aqui vão me ajudar muito a entender se eu tô te ajudando, tá bom? Independente de quando você esteja vendo, escutando isso, fala pra mim se fez sentido pra você, porque isso vai ser super importante pra mim. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu espero de verdade que vocês coloquem em prática, ajam de todo o coração, ajam, façam acontecer, que com certeza o universo, a vida vai te recompensar por tudo isso, tá bom? Um beijo e até a próxima!